Mas eu quero dizer a você que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um manancial de verdades absolutas. Tanto é que a própria palavra diz que o conhecimento dessa verdade gera libertação. Libertação em todas as áreas das nossas vidas. É difícil o dia a dia, dentro de casa, nos negócios, é muito complicado. Pessoas diferentes da gente, pensam diferente, agem diferente, dentro da própria casa, como é difícil. Mas quando a gente descobre que existe uma verdade absoluta que está acima de todas as coisas, nossa bola vai embora e a gente se humilha e muda o quadro e as coisas começam a funcionar bem. Nossas razões começam a desaparecer e a verdadeira razão começa a brotar e a construir em nossas vidas fundamentos extraordinários. Assim é a palavra de Deus, vida para as nossas vidas. Amém, queridos? Pode sentar. Nós vamos conversar um pouco sobre essa verdade absoluta que é a palavra de Deus, abrindo para que todos leiam 2 Pedro capítulo 1, nós vamos até o verso 11, mas vamos devagarinho. Vamos começar com o verso de número 3, que diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo. Eu queria que você grifasse bem, diga, me deu tudo, o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que, visto que nos foram doadas, graciosamente doadas todas as coisas, pelo completo conhecimento, ou pelo conhecimento completo daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Eu quero dizer que quando nós aceitamos essa graça plena de Deus, com ela veio toda uma gama de coisas extraordinárias que nos foram doadas pela graça de Deus em Cristo, e através dessas coisas recebidas, nós então entramos, através do conhecimento pleno dele, nós começamos a receber coisas que vão nutrir nossa caminhada e vão mudar a nossa trajetória com fundamentos bem claros. Quais coisas nos foram doadas com a graça de Deus em Cristo Jesus? Pergunte à pessoa do seu lado, quais foram as coisas? Ora, com a graça de Deus, uma coisa extremamente importante aconteceu: o perdão dos nossos pecados. Nos foi doada essa graça preciosa que é o perdão dos nossos pecados. Quando nós aceitamos a Jesus, nos arrependemos, o perdão nos é concedido. Então isso aí demanda o quê? Que com isso nós nos tornamos remidos. O que significa isso? Remidos. Remissão. O que significa? Vamos ver um texto em Tito, capítulo 2, verso 14, que diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então a ação da graça de Deus perdoadora, ela faz uma limpeza plenamente completa, absoluta. Ele está nos tirando, sacando de dentro de nós todo espírito de iniquidade, toda afronta pecaminosa é sacada das nossas vidas. São coisas que nos foram doadas pela graça de Deus em Cristo. E quando nós tomamos posse dessa verdade, tomar posse é se apropriar de uma condição que nos isenta de toda a culpa. Quando, preste bem atenção, conhecemos a verdade plena e caminhamos nessa verdade. É aquela história que diz de maneira muito clara na palavra de Deus que nós temos que começar a trabalhar muito forte nessas coisas. Por exemplo, a Bíblia diz que todo aquele que pede, eu não ouvi direito, todo aquele que busca, todo aquele que bate. O que é isso? É uma verdade expressa na palavra de Deus. Então a palavra assevera que quando eu peço eu recebo,
Quando eu busco, eu acho. Quando eu bato, abre. Mas que condição é essa que eu preciso ter para que isso aconteça? Quando eu me apropriei dessas doações divinas que vieram sobre a minha vida. Ou seja, eu fui remido de todo pecado, estou em comunhão com o Senhor, tenho uma atividade plena de relacionamento com Ele, então estou apto para bater e abrir, para pedir e receber, para buscar e achar. É preciso que eu entenda que tudo depende da minha devida apropriação dessas preciosas coisas que nos foram doadas pela graça de Deus. O que mais nos foi doado? Ainda tem mais um texto, 1 João 1,7, que diz, mais um texto ainda: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo e absoluto pecado, de todo. Então a graça, ela é remidora em absoluto. Se eu tomo posse disso, me aproprio disso, amadureço nisso, começo a construir um desenvolvimento pleno dessa graça na minha vida, eu vou tomando posse de direitos que me são pertencentes, e eu começo então a usufruir deliciosamente da graça de Deus na minha vida. O que mais aconteceu? Diz que nós fomos justificados, ou seja, toda a culpa que poderia incidir sobre a minha vida, acabou. Eu fui justificado, eu me tornei justo. Como pode um homem tão frágil dizer eu me tornei justo? Fomos justificados pela graça de Deus, foi uma doação divina para a nossa vida, foi algo que nós recebemos como doação de Deus, fomos justificados. Toda a culpa que pesava sobre nossas vidas foi anulada, foi paga na cruz do Calvário. Então nós somos justificados, tornamos-nos justos, isentos de culpa. Olha o que nos diz Romanos 6,7. A palavra de Deus é o que? Verdade. Então diga, a verdade, o conhecimento da verdade me liberta. Então vamos ver o que nos diz Romanos 6,7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Morto para quê? Para o pecado. A cruz tem dois sentidos, prático e objetivo: morte e ressurreição. Quando nós aceitamos a Jesus, Ele tomou nosso lugar, morrendo na cruz do Calvário. Então ali nós estávamos pagando, tendo o nosso preço pago. Mas espiritualmente, nós mergulhamos no entendimento de que morremos para o pecado ao aceitá-lo como nosso substituto, e fomos ressuscitados com Ele para usufruirmos das delícias dessa ressurreição. Então, justificados nos isenta de toda e absoluta culpa. Agora eu pergunto, é fácil num mundo como esse, pastor Sidney, dizer que nós somos justos? A sociedade aceitaria isso da nossa parte? Só que nós temos que entender que há um diferencial entre quem serve a Deus e quem não serve. Quem conhece as verdadeiras delícias do reino consegue entender isso e consegue tomar posse disso, ainda que não importa o que a sociedade pensa, importa que nós temos que entender que aqui está uma igreja santa, de pessoas justificadas pelo Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Então é preciso que nós comecemos a tomar posse daquilo que nos pertence. A palavra diz que todas essas coisas nos foram doadas. Se nos foram doadas, nos cabe o quê? Recebê-las, e recebendo-as, tomando posse delas. Senão vamos nos tornar meramente religiosos, o tempo vai passando e não acontece nada no nosso meio. Nós queremos que de agora em diante as coisas comecem a acontecer. Você começa a pedir e comece a receber. Você começa a bater e começa a abrir. Você começa a buscar e você começa a achar. Chegou a hora de nós começarmos a fazer diferença. Diga isso à pessoa do seu lado. Chegou a hora de começarmos a fazer diferença para valer. Ele fez isso em nosso lugar. Olha o que nos diz 2 Coríntios 5, 21. Todo mundo conhece, mas é bom grifar, porque num domingo aí o pastor Elton explicou todos esses mecanismos de justificação, de redenção. Vocês estão cansados de ouvir, mas nós temos que entender agora isso de maneira prática e encaixarmos isso na praticidade do nosso caminhar. Não adianta, ouvimos domingo que
tudo aqui, o que nós estamos fazendo aqui, nada mais é do que estabelecer um canal de abastecimento. Mas esse canal vem da onde? De uma fonte. A fonte única que nos abastece chama-se o Senhor. Então tudo isso nós sabemos, mas não adianta nós sabermos, nós temos que colocar em prática. Então, por favor, diga à pessoa do seu lado: comece a colocar em prática as verdades da palavra de Deus na sua vida. Comece a colocar em prática. Se nós não colocarmos em prática, nós seremos meros ouvintes. Isso não nos leva a nada, absolutamente nada. Nós não queremos ser meros ouvintes. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, que nós nos tornemos justos diante de Deus. Está aí a palavra dizendo. Então eu tenho que tomar posse disso. Pode quem quiser me acusar, a minha consciência não me acusa, porque eu tomei posse pela fé daquilo que me foi doado. Isaías 53, 5. Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos, categoricamente, asseverativamente, dizendo: fomos sarados, fomos justificados, fomos lavados, fomos purificados, estamos isentos. Se estamos isentos, nós somos justos, porque nada pesa espiritualmente contra nós. Todas essas coisas nos foram doadas, tantas coisas, mas nós chegamos à conclusão final dizendo: por fim nos foi doada a santificação. Diga santificação. Porque quando eu recebo todas essas coisas, qual é o perfil que eu posso me ver? Que perfil eu posso ver em mim quando eu tomo posse de todas essas coisas e a coloco como prática no meu caminhar? Eu tenho que entender que eu preciso viver uma vida santa, porque todas as prerrogativas da santidade me foram doadas pelo Senhor. Isso é uma parte do todo. 1 Tessalonicenses 4, 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. É tanta vontade de Deus que Ele deu Jesus para nos limpar de toda imundície e nos permitir essa condição de santificação. E diz mais, 2 Tessalonicenses 2,13, que diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, que é o manancial, palavra de Deus. Então nós temos que entender que eu não posso mais usar agora essa palavra debaixo do braço. Eu tenho que sacar dessa palavra os fundamentos que vão nutrir o meu entendimento e fazer com que eu me aproprie daquilo que me foi dado como um sacrifício terrível do Senhor Jesus para chegar às minhas mãos. Me apropriar de todas essas dádivas que me foram doadas pela graça de Deus em Cristo. Todos esses preciosos atributos nos levam à consciência que efetivamente estamos reconciliados com Deus. Quando eu tomo posse disso, porque o que separa o homem de Deus é o pecado. Então, quando eu tomo posse disso, eu posso entender de uma dimensão bem maior, que toda a inimizade que o pecado trouxe para comigo no concernente a eu estar afastado de Deus por causa do pecado, tudo isso eu tenho consciência que foi tirado. Então eu posso dizer: agora eu posso me tornar íntimo de Deus. Eu tive uma reconciliação, eu fui reconciliado com Deus e Deus foi reconciliado comigo, porque o que me impedia dessa comunhão foi tirado. Então isso é algo extraordinário. Lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz isso categoricamente, diz assim, 2 Coríntios 5, 18 e 19: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o
ministério da reconciliação. É um dos ministérios que nós vamos criar aqui na igreja agora, o ministério da reconciliação. É buscar as pessoas que estão desviadas. Qual é o ministério? É esse? Todo mundo que tem, evangelizar. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então eu posso dizer, eu fui reconciliado com Deus. Era inimigo por causa do pecado, agora é meu amigo. Eu converso com ele, ele fala, eu ouço, eu falo, ele ouve, eu peço, ele me dá, eu bato, abro, eu busco, acho. Você conseguiu entender isso agora? Não é uma farsazinha de púlpito, é um canal lhe mostrando que a fonte está aberta, e você pode chegar lá. Diga a pessoa do seu lado, você pode chegar lá, a fonte está aberta, é só você querer, é só você aprender a tomar posse da verdade. E as doações continuam. O verso 4 nos diz, no verso 4 de 2 Pedro 1, pelas quais coisas, ou seja, depois de tudo isso acontecer, agregando todos os outros elementos, depois de tudo isso acontecer, pelas quais coisas nos tem dado, ou seja, nos tem doado mais coisas, ou seja, grandíssimas e preciosas promessas. Agora é algo que eu quero que nós entendamos. A Bíblia está assim, de promessa. Como é que a Bíblia está de promessa? Mas a palavra diz que essas promessas estão disponibilizadas. Para quem? Para quem já tomou posse das primeiras doações. Eu já me apropriei de todas aquelas qualificações, me reconciliei com Deus, me tornei íntimo com Deus, posso orar todo dia a Ele, posso conversar com Ele, posso buscá-lo, Ele vai me entender. Então a partir de agora tem algo melhor para você, promessas, infinitas promessas de Deus. E diz assim, para que por essas promessas, fiqueis participante da natureza divina. Olha Deus agora agindo na minha natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Quer dizer, vocês escaparam da condenação, agora vocês fazem parte de um grupo seleto, a igreja do Senhor Jesus. Característica divina. Preste atenção. Mais uma vez, as doações divinas nos alcançam. Agora, de posse de maravilhosas bênçãos doadas, através das preciosas e muito grandes promessas de Deus, nos levando então a uma natureza divina e proprietários das promessas. Eu queria que você dissesse, não para o seu companheiro do lado, diga para você, eu agora entendo que as promessas me pertencem, sou proprietário das promessas divinas, promessas várias, dando só como um exemplo só, Isaías 54, 17, olha o que diz aí, toda ferramenta preparada contra mim não prosperará, toda língua que se levantar contra mim em juízo será condenada. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a justiça que vem de mim, diz o Senhor, ou seja, de todos os que foram justificados, dos que foram santificados, dos que foram purificados, tem direito. Por quê? Porque agora ele tem uma natureza divina, passou a ser um servo com direitos adquiridos. Então, queridos, eu não estou dando informações, eu estou trabalhando com a verdade da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Isso nos chama a uma tomada de posição. Diga, isso me chama a uma tomada de posição. Que tomada de posição? Vamos ver o que nos diz os versos 5 a 7 do capítulo 1
de 2 Pedro. Versos 5 a 7. E vós também, preste bem atenção, queridos, quando nós conquistamos todos esses patamares tão preciosos, nós temos que entender que passa a ter um compromisso de responsabilidade da nossa parte. Como nós somos pessoas diferentes, nós temos que ter atitudes, comportamentos, procedimentos também diferentes. Então nós temos que entender que certas coisas, isso já está chato, porque eu já falei isso não sei quantas vezes, mas eu sou obrigado a falar tantas vezes quanto é necessário. Há coisas que eu não posso fazer mais. Há coisas que você não pode fazer. Há lugares que você não pode ir. Seja o seu melhor amigo a lhe convidar. Não posso. Não é lugar para mim. Mas você está fazendo acepção de pessoas? Não, é porque eu não me sinto bem, não cabe. Eu tenho uma comunhão com alguém que não vai concordar que eu esteja ali. Amém, querido? Amém. Mas muitas vezes, para agradar pessoas, a gente cai em ciladas terríveis. E a Bíblia diz: quem não contrariar pai, mãe, irmãos, amigos e quem quer que seja, por amor de mim, não é digno de mim. Consegue entender isso? Então vamos radicalizar, transformar o entendimento em fundamento de vida. E vós também, pondo nisso mesmo toda a vossa diligência, acrescentai à vossa fé. Então preste bem atenção, o que nos leva a tudo isso é a nossa fé ativa, que nos faz receber e entender todas essas doações maravilhosas da parte de Deus para conosco. Então a nossa fé, pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então pela fé nós somos agraciados com tudo isso, e a fé agora está fluindo em nosso ser. Mas a Bíblia diz, não basta só a fé, para que essas coisas se tornem ativas, vivas na vida de vocês, você tem que associar a vossa fé à virtude, e a virtude à ciência. Como é que se pode caracterizar essas duas coisas? Virtude, o que eu podia definir aqui como virtude? Quando uma pessoa tem uma boa qualidade, essa qualidade boa é conceituada como o quê? É uma pessoa que tem uma grande virtude, é uma pessoa boa, é uma pessoa sincera. São atribuições comportamentais que nos destacam no dia a dia do nosso caminhar. A virtude de ser verdadeiro, de ser honesto, de ser correto. Associando ainda isso à ciência, ou seja, o conhecimento. Porque não adianta você carregar esse livro do braço. Não é um livro qualquer debaixo do braço, mas esse livro aberto, meditado e orado é um manancial de vida. É diferente. Então você tem que conhecer. É o conhecimento da verdade que nos liberta, não é a verdade isolada. Eu tenho que conhecê-la. E diz mais, o verso 7. Não, o verso 6. E a ciência, a temperança. Isso mexe, sabe com o quê? Com caráter. Caráter. Mexe com o caráter da gente. O que é temperança? O que é temperança? Fala sobre temperamento. Não é temperamento, é temperamento. Fala com temperamento. Mas você diz, mas eu sou assim, Deus sabe que eu sou assim, Deus sabe que você é assim, mas Deus quer que você mude. Então nós temos que entender que certas atitudes não cabem mais em nossas vidas. A maneira de responder, a maneira de tratar, a maneira de se relacionar. Então a Bíblia está dizendo que quem recebeu essas doações divinas, através das quais você se tornou
dono das promessas, participante das promessas divinas, por ser discípulo, por ser servo do Deus vivo. Mas para que isso seja uma realidade em sua vida, você precisa exteriorizar uma área comportamental que evidencie que você é uma pessoa diferente. Sinceramente, deixa eu ver se eu consigo arrancar isso aqui. Quem aqui se acha uma pessoa grosseira? Me dê sinal aí, por favor. Um bocado de gente levantando o braço. E amém pela verdade de vocês. Só que você tem que entender que grosseria não qualifica você. Identifica você como uma pessoa totalmente diferente do que a palavra estabelece. Então você tem que sair daqui e dizer: Senhor, de hoje em diante, não sou mais grosseiro. Você vai ter que lutar contra você. Mas você vai fazer um sistema de trocas. Agora você vai trocar uma coisa podre por uma coisa cheirosa. Você vai jogar fora uma natureza perversa para adentrar no recinto dos servos do Deus Altíssimo, que são pessoas que receberam doações preciosas. Através dessas doações se tornaram participantes das promessas divinas. E para que isso aconteça, você tem que adequar um sistema de vida que lhe qualifique como uma pessoa que associa a fé, a virtude, a ciência, a temperança, a paciência. Quem aqui é impaciente? Quase todo mundo. E a Bíblia diz: você não pode ser impaciente. Então são coisas que o púlpito tem que, esse canal chamado púlpito, tem que ministrar. Tem que ministrar, nós temos que ministrar essa verdade. Ela pode ser até antipática, mas é a vida prática, objetiva, estabelecida pela palavra de Deus para pessoas especiais. É verdade. Que foi? Como é? Quem é mais paciente? Queridos, às vezes a gente transforma até a coisa numa certa brincadeira, porque é gostoso poder dar esse tipo de conotação, mas é bom entender que são essas pequenas coisas que transformam pessoas em grandes homens e em grandes mulheres. E a Bíblia diz: não despreze o dia das pequenas coisas. Se você começar a cultivar esse tipo de procedimento, você vai crescer. A Bíblia é muito categórica para conosco. Ela diz: como é que eu vou confiar coisas grandes para você se você não dá conta das pequenas? Se uma coisa pequena você não é capaz de fazer, como é que você quer que eu dê a você grandes coisas do reino? Fazer de você um vaso poderoso, se você, com pequena coisa, você não aguenta. Então Deus nos tem chamado para coisas maiores, para coisas grandiosas. Por favor, sacuda a pessoa do seu lado e diga: acorde, preste bem atenção. Preste bem atenção. A paciência, a piedade. Piedade. Sabe o que é ser piedoso? Sabe o que é ser piedoso? É dar chance, é dar oportunidade, é saber ouvir os outros. A gente não gosta de ouvir os outros. A gente tem muita pressa quanto ao problema dos outros. E a piedade é uma característica de quem sabe ouvir, de quem para ouvir. Então a Bíblia diz: você tem que ser piedoso, você tem que dar chance aos outros. E às vezes é chato. Chega uma pessoa, até o hálito não é insuportável, mas você tem que estar ali. Pois não? Sim. Queridos, Deus nos prova com coisas dessa natureza. Deus nos prova com coisas dessa natureza. Verso 7. A piedade, o amor fraternal.
O que é o amor fraternal? O que é amor fraternal? O que é amor fraternal? O amor fraternal, ele não faz acepção. Ele está disponibilizado para todos. Todos. É um amor irmanado. E a Bíblia diz que vos ameis uns aos outros como Cristo vos amou. Não tem panelinha. E o amor fraternal, a caridade. Um desafio muito grande. Nós poderíamos aqui gastar algum tempo citando coisas, mas são tópicos, pequenos tópicos revelados na palavra, que fazem desafio para conosco, mostrando pequenas coisas que nós não costumamos fazer, mas que precisamos exercitar de agora em diante, porque se nós queremos agora uma igreja viva, uma igreja que ora, como temos nessa campanha de oração, uma igreja que ora, uma igreja que se relaciona com Deus, uma igreja que tem em Deus uma fonte superior de abastecimento, é uma igreja que tem qualidades identificáveis. Preste atenção, querido. Tópico por tópico precisa ser buscado e vivido. Quando eu pedi, algumas pessoas levantaram o braço. Você não está aqui para ser julgado. Eu pedi apenas por uma questão de mexer com a verdade. Mas você está aqui para entender que hoje você vai sair daqui com um propósito. Você não pode continuar sendo assim. Você sabe que tem gente que vai morrer sem perdoar. Tem gente aqui dentro que tem ódio de alguém, não fala com alguém, mas está aqui levantando os braços, chorando, louvando. Quem aqui tem mágoa de alguém, seja sincero. Vocês não olharam para trás, mas tem gente levantando o braço. Eu quero dizer para você, mágoa é pecado. E a Bíblia diz, assim como Deus em Cristo vos perdoou, perdoe também. Primeira coisa que você vai fazer amanhã é procurar essa pessoa. Pastor, mas eu tenho toda a razão. Jogue sua razão fora e diga, eu vim aqui te pedir perdão, porque eu quero estar em paz com Deus. A Bíblia diz categoricamente, assim como Deus em Cristo vos perdoou, perdoai também. É um decreto, é uma palavra decreto, é um fundamento de verdade. Então você não pode caminhar dessa maneira, você não pode. Preste bem atenção, eu não quero dizer que você não traga nem seu dízimo nem sua oferta, mas a Bíblia diz que quando você tem esse tipo de comportamento, deixe sobre o altar teu dízimo e tua oferta, vai primeiro te arrepender, consertar, para que seja recebido no céu o teu dízimo e a tua oferta. Eu posso ouvir amém, querido? Amém. Então faça isso. Você promete que vai fazer? Eu sei que é duro, mas é verdade. Eu sei que é duro, mas você tem a certeza que vocês, se fizerem isso, vocês vão sentir uma leveza tão forte, como nunca sentiram na vida de vocês. Tópico por tópico, precisa ser buscado e vivido, criando um estilo de vida, próprio ao servo do Senhor nosso Deus, criando um estilo de vida. Meu estilo de vida agora é esse. Muita gente vai ficar preocupada, porque você não era assim, não importa, eu sou agora. Vejamos a asseveração da palavra nos versos 8 e 9. Versos 8 e 9 agora. Olha o que essa palavra diz. Preste bem atenção no que essa palavra diz, por favor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas,
não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, essas coisas já aconteceram com vocês, e aumentando, vocês cultivando, fazendo muito mais, vocês vão ver as consequências disso. Olha o que diz o verso 9: pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. É cego, é esquecido, esqueceu da essência, onde essas coisas não existem. Mas, agora vamos para o verso 10 e o verso 11, você vai ver uma coisa extraordinária. Versos 10 e 11, é só continuar, filho. Urgência na portaria, repete lá que eu não vou ler direito. Atenção, proprietário do Palio Fire AVA 5935, cor preta, comparecer com urgência à portaria. Já foi. Prata. Aí disse preto. Aqui está preta. Ok, pode voltar agora, coloque o texto agora, versos 10 e 11. Nós já lemos agora que onde essas coisas existem e vão aumentando, e onde essas coisas não existem e vão desaparecendo. Agora o verso 10 e 11, por favor. 2 Pedro 1, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto que você ouviu hoje, nunca, jamais tropeçareis. Agora veja o verso 11, que é a redenção. Olha o que nos diz: porque assim, com esse tipo de vida, com esse tipo de comportamento, tomando posse de todas essas doações que lhes foram dadas, nos dois níveis: primeiro, a doação da graça redentora, e segundo, as promessas. Você tendo isso, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, se você fizer isso, ninguém tocará na sua salvação. Ninguém tocará na sua salvação, porque você vai ampliando cada vez mais. E tem um detalhe: Deus, o Senhor Deus, Ele opera ativamente na vida daqueles que buscam cada vez mais, porque Deus tem grandes coisas, mas essas grandes coisas serão disponibilizadas à proporção que nós vamos galgando espaço para com Ele. Vamos conquistando espaço, Ele vai dando mais. Vamos conquistando espaço, Ele vai dando mais. Temos certos dons, certos que prevalecem na nossa vida, Ele vai dando mais. Mas em que aquela pessoa que é ociosa, em que essas coisas não existem, não acontece nada. Mera religião. Você vem aqui, sai, entra e sai, a mesma coisa o tempo todo. Você não sente mudanças. A graça de Deus não opera mudanças em você. Nos chama, tudo isso nos chama a um viver próspero na obediência para com a palavra, nos mostrando categoricamente ser a obediência para com a palavra um escudo protetor e uma consumação de um caminho seguro para a salvação de toda essa igreja, que é o objetivo maior, que é o propósito maior, que é a necessidade maior, que é a demanda maior de todos nós. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Pastor Elton, por favor.